Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a lua nova com eclipse que vai acontecer pra gente no dia 2 de outubro. Antes de começar o nosso conteúdo, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Você tem vontade de estudar astrologia e aplicar esse autoconhecimento na sua evolução pessoal? Bom, eu sou a Cláudia Lisboa, sou astróloga com mais de 40 anos de experiência. Eu já quero te convidar para integrar minha escola Astrologia Luz e Sombra. As inscrições estão abertas para a próxima turma do curso do Zero ao Mapa Astral, programa online de astrologia. Esse curso vai te ensinar tudo o que você precisa para interpretar o mapa astral completo e usar esse autoconhecimento como ferramenta na sua vida. Se você tem interesse, aponte seu celular para o QR Code aqui da tela ou clique no link da descrição do vídeo. Vai ser um prazer enorme ter você na minha próxima turma. Um beijo e aproveite o vídeo. Eu sou Julie Marie, sou astróloga, você já me conhece, a gente está sempre juntos por aqui, falando de astrologia, que é a nossa paixão, aqui na escola, que é a escola onde eu me formei, onde hoje eu sou professora, que é a grande honra da minha vida, ao lado da minha mestra, Cláudia Lisboa, que sabe muito e ensinou o que sabe pra gente, e é uma honra poder seguir, então, transmitindo esse conhecimento agora para vocês. Merci por estarem no canal, continuem por aqui, no Movimento Luz e Sombra, na Escola de Astrologia Luz e Sombra, comente, curte, compartilhe, mande para quem você sente que pode se beneficiar do conhecimento astrológico, como esse grande caminho generoso de autodescoberta, de autoconhecimento. E peço que você fique comigo até o final, porque no final do vídeo eu vou te fazer um convite que um dia foi feito para mim e de fato mudou minha vida, me tornou quem eu sou, e hoje esse convite é estendido a você e no final do vídeo então eu vou te contar. Mas antes vamos falar um pouquinho da Lua, que é esse nosso momento que a gente tem aqui para falar dos trânsitos lunares que eu tenho junto a vocês, que é o momento em que a gente vai identificar cadê a deusa Lua no céu, que signo que a próxima fase vai se dar, o que significa, né, o movimento da Lua no céu. O movimento da Lua no céu significa que, bem, observa, o que ela faz com as marés dos oceanos? Nós somos feitos basicamente de água. Ela vai afetar ao nosso oceano interno, assim como ela afeta o oceano do nosso planeta. Então, entendendo o oceano interno como as nossas águas internas, nossa sensibilidade, né? A maneira como a gente pode oscilar emocionalmente, e isso é natural e isso pode ser mapeado, organizado, compreendido, justamente identificando o movimento que a Lua está fazendo no céu. Esse vídeo é muito importante porque ele vai tocar nesse assunto que a gente aqui na nossa escola ama e porque ele é um evento no céu extremamente poderoso, extremamente importante para a astrologia e para nós, obviamente, consequentemente. Os eclipses, eles são os únicos eventos, assim, que eu chamo de portal. Eu não chamo de portal uma data, eu não sei, não é o meu lugar, não vejo portais, mas eu vejo um portal no eclipse. O eclipse acontece basicamente quando o Sol, a Lua e a Terra se alinham nessa linha, a linha dos nodos lunares. Então, se você imagina de uma maneira bem prática para você entender que o Sol é o nosso corpo mental, a Terra é o nosso corpo físico e a Lua é o nosso corpo espiritual, quando esses três corpos no céu, né, esses três deuses, estruturas, forças no céu, Sol, Lua e Terra se alinham, existe ali um momento no céu em que, energeticamente falando, também ocorre um alinhamento dessas três forças que são tão próximas de nós. O Sol e a Lua são os luminares, aqueles que iluminam o nosso planeta, e o planeta, a Terra, é exatamente a nossa casa. Então, quando esses três se movimentam de tal forma que eles se encontram na mesma linha, ocorrendo lua cheia, ocorrendo a lua nova, né, por esse jogo de luz e sombra que os eclipses fazem, que é a dança da lua, a lua no céu, ela é que vai provocar a dança com o Sol, porque é ela que está ali se movimentando, né, recebendo a luz, se ocultando da luz, da recepção da luz do Sol. Então existe um jogo, uma dança de luzes e sombras que a Lua forma junto ao Sol, que quando esse jogo de dança, né, quando essa dança se encontra com a participação da Terra e os três ficam alinhados perfeitamente nessa linha, a gente vai ter então um eclipse, né? Ela pode estar perfeitamente alinhado, ele pode estar leve, nem esse jogo de luzes e sombras podem ocultar Sol
e lua totalmente, com os eclipses totais, pode ser penumbral, pode ser parcial, então é claro que esse jogo de luzes, ele vai variar a intensidade do eclipse de acordo com exatamente a perfeição do alinhamento, digamos assim. O que acontece nesse eclipse do dia 2? Os eclipses sempre acontecem em par, né? A gente tem sempre pares de eclipses que acontecem 15 dias depois vai acontecer outro, exatamente porque só ocorrem em lua cheia e lua nova. Então, para que uma lua nova ocorra e venha a lua cheia, a gente precisa de 2 semanas para que isso aconteça. Então, nós estamos entre eclipses. Nós tivemos um eclipse no dia 17 de setembro e vamos ter um eclipse no dia 2 de outubro agora. Então, a gente está num período entre eclipses, o que se torna muito necessário nosso estado de consciência muito ativos, porque estamos em período de alinhamento. O alinhamento energético ele vai pressupor um aumento de velocidade dos nossos processos de percepção, de compreensão, de acesso às nossas questões. O eclipse ele é um acelerador desses processos. Então a gente tende a vivenciar experiências, momentos, circunstâncias, emoções, pensamentos, processos que dilatam de maneira muito clara aquilo que está sendo sentido ou vivenciado, a nível da gente compreender com clareza o que é que está evidenciado enquanto assunto que precisa ser tratado, né, elevado, sofisticado, para que a nossa vida possa se desenvolver e evoluir. O impacto de um eclipse é muito longo, a gente fica 6 meses sendo trabalhado por uma energia de eclipse, né? Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Nesse eclipse do dia 2, a gente vai ter um eclipse solar, um eclipse da lua nova, anular. Por quê? Porque nesse eclipse, o Sol e a Lua se encontram na conjunção. Vou até tomar um golinho de café, porque agora o assunto vai ficar bom. Então, a gente tem o Sol e a Lua se encontrando nessa conjunção, né, no mesmo grau, e a Lilith se encontra com os 3. O que é a Lilith no céu? A Lilith é o ponto mais distante da Lua em relação à Terra, na sua órbita. Em relação à Terra, a Lua tem um momento em que no bambolê dela, ela se encontra muito distante da Terra. Esse é o ponto Lilith. A Lilith vai estar junto dessa conjunção, o que significa dizer que a Lua vai estar bem distante da Terra, porque ela está na conjunção com a Lilith, então ela está exatamente nesse ponto distante da Terra. Aos nossos olhos, a Lua vai estar menor, então, porque ela está mais longe, então, visualmente falando, tem a superlua, quando ela está muito perto da Terra, muito grande, agora ela vai estar mais distante, portanto, menor. De modo que quando ela passa na frente do Sol, ela não encobre o Sol completamente. Ela vai deixar vazar luz ao redor, que forma um anel de fogo. Por isso que é um eclipse anular. A gente tem essa linha de luz passando, transbordando do Sol ao redor da Lua, que é lindo, diga-se de passagem. E o que acontece? Esse eclipse ele vai se dar na Libra, né? O Sol vai estar na Libra, a Lua vai estar na Libra, ele está na Libra, então a gente vai ter essa concentração energética na Libra. E Áries fica do outro lado, porque é um eixo, Áries e Libra. Lembra que os eclipses acontecem sempre nessa linha dos nodos lunares, uma linha que vai cortar um signo e vai cortar outro signo. Então, se corta a Libra, corta Áries, porque é quem forma linha com a Libra. A temporada de eclipses de Áries e Libra, que a gente já está vivenciando, a gente teve um eclipse importantíssimo no primeiro semestre em Áries, agora vamos ter um eclipse importantíssimo na Libra. A gente tem que entender que a astrologia existe uma lógica, existe uma inteligência energética. Então, se agora eu estou trabalhando o eixo de Áries e Libra, é porque eu vim trabalhando antes o eixo de Touro e Escorpião. Os nodos, eles andam para trás, eles são retrógrados, então o movimento dos signos, ele é para trás. Então a gente estava trabalhando Touro e Escorpião, estamos trabalhando Áries e Libra. Quando a gente trabalhou Touro e Escorpião, que foi depois da intensidade, inclusive, do período pós-pandêmico, em que a gente teve que olhar para um lado, olhar para o outro e falar, nossa, o que restou, né, assim... O que ficou, né? Quem que eu me tornei diante de todos essas desestruturas que a gente viveu, ou seja, aquela necessidade de entender que as bases e a realidade já não era mais a mesma, a gente se desestruturou nesse sentido e precisou se reestruturar para continuar vivendo na nova realidade. Mas isso mexeu muito com todo mundo, obviamente, não preciso nem falar, né? Cada pessoa de um jeito, mas tocou a todos nós. E isso, querendo ou não, foi tocar nos nossos valores. Quando os eclipses pegaram Touro e Escorpião, a gente teve que entender ali quais foram os valores transformados
o eixo de Touro e Escorpião, né? A desconstrução e a construção, a imatéria, né? O desapego e a materialidade, a construção, a fecundidade de Touro. Para encurtar a conversa, a gente vem de um período, então, em que as certezas foram desestabilizadas, a gente teve que encontrar novas formas de viver a nossa vida, dando a ela base, estrutura, força. Nesse processo, a gente teve que entender novos valores que passaram a ter um significado pra gente, novas vidas que passaram a ter significado pra gente, e foi importante no sentido da gente conseguir entender o que passou então a estruturar a gente. Que modelo, que modelo de trabalho ou não mais, o que se foi desidentificado também por conta de todos esses processos, o que parou de fazer sentido, o que tinha sentido, parou de fazer sentido, o valor mudou. Então foi um momento em que a gente ficou nesse lugar onde a gente deixou de ser e teve que se construir de novo a nível de algum tipo de novo de base, de corpo, de estrutura que deu condições para a gente seguir adiante, firmes, com Touro, mas entendendo que muito não mais fazia sentido com o Escorpião. Quando os nodos entraram em Áries e Libra, a gente precisou integrar essa nova personalidade, assumir quem que eu conquistei me tornar, porque o tempo passou, a gente foi entendendo que a vida começou a ganhar uma certa força de desejo de ser vivida, porque a gente ficou com muito medo do mistério. A gente precisou assumir, então, o que a gente conquistou depois de tanta vulnerabilidade. A gente assumiu personalidade, o autoconhecimento veio bombando. Obviamente que não todo mundo, gente, mas a gente tá falando aqui de pessoas que se buscam, como nós. Então a gente foi buscar o autoconhecimento, a espiritualidade, a saúde mental, a saúde emocional. Esses valores vieram muito à tona e isso foi formando quem a gente foi conquistando se tornar. Nossas novas personalidades, nossas personalidades conquistadas, né? Quem que você se tornou depois de tudo isso. E isso encontra o outro, que é a Libra. Então, Áries, quem que eu conquistei me tornar? Libra. E essa pessoa que eu conquistei me tornar, encontrando com o outro que também conquistou se tornar um novo alguém, depois de tudo que ele passou. E cada pessoa reage de uma forma, e sobrevive de uma forma, e conquista ser alguém. Aí é que tá o eclipse de agora. O fato da Libra estar presente, a gente tem que entender que a pauta desse eclipse é a reciprocidade. É o valor inegociável da Libra, é a reciprocidade. Eu sou alguém hoje nova, pelo menos depois de tudo que passei, você também. O que hoje é reciprocidade num encontro de duas personalidades para você? Você com as pessoas. Quais são os novos valores que para você significam um relacionamento equilibrado? O que talvez antes significasse, o que você quiser a nível de valor de um relacionamento, pode ser que hoje sejam outras demandas, outras necessidades, pode ser que se te importava antes, hoje para você já não é uma questão. Pode ser que hoje você leve muito mais a sério que uma relação tenha tal e tal força. Do mesmo modo, com quem você convive, o que essas pessoas estão demandando de você? O que você pode de fato entregar? O que talvez seja necessário para que a gente também possa continuar convivendo uns com os outros? Entender que por mais que a gente queira ser muito quem a gente conquistou se tornar, a gente vai ter que ceder em algum ponto. Mas esse ceder não pode tocar o meu valor inegociável. Eu vou ceder onde eu posso ceder, mas onde eu não posso ceder, eu não quero mais ceder, porque importa para mim. Então esse é um eclipse, gente, que ele vai evidenciar muito a saúde dos relacionamentos baseado na inegociabilidade dos valores que hoje a gente entende como nos representando, como nos fortalecendo, como sendo força de relacionamento. Valores. Pensa aí, o que é na prática, na funcionalidade do relacionamento, o que você entende como parceria, o que você entende como fidelidade, o que você entende como respeito, o que você entende... Claro que tudo isso é meio óbvio o que significa, mas na prática, no convívio, o que é isso para você? Essa lucidez, ela é muito importante porque a gente precisa verbalizar isso. O eclipse, ele é um catalisador de processos, ele acelera os processos. Então, se nesse momento eu não me posiciono... Olha a sombra em Áries, não tem ninguém lá no Áries, tá todo mundo na Libra. Se eu não assumo com coragem os meus valores inegociáveis no relacionamento, entendendo se o outro está disponível para conviver com esses valores e vice-versa,
eu também me sentindo respeitada e íntegra, respeitando o valor inegociável do outro, se essa relação tem força, se essa relação tem propósito. Se a Lilith, ela é um ponto do céu que ela é insubordinada, ela não vai tirar dela o que é o valor inegociável dela para estar com ninguém. Ela vai se escolher sempre. O pacto de fidelidade da Lilith é com ela mesma, mas estando na Libra, o valor inegociável é a reciprocidade. Então, se eu me coloco para fazer essa relação crescer, para investir nessa relação e para levar consciência ao meu valor inegociável e querer conhecer o seu, eu preciso que você faça o mesmo por mim. Proatividade na relação, investimento na relação, a dedicação à relação, a responsabilidade afetiva na relação. Então, gente, é isso que eu quero dizer para vocês. As relações nesse momento precisam levar muito em consideração o outro, com todo o seu universo recém-conquistado, sua personalidade recém-conquistada, tentando entender que valor é esse que o outro tanto preza e entender o meu, para que a gente possa dialogar sobre esses valores negociáveis. Óbvio que eu tenho que saber qual é o meu, soberanamente, mas o outro também tem o dele. Então a gente não tá falando aqui de diminuir para caber, de acolher o jeito que o outro quer. Não, eu também quero de um jeito, você também quer de um jeito. Vamos entender onde é que a gente pode articular e onde é que a gente não pode abrir mão, porque é o tesouro em mim e é o tesouro em você. Eu não vou tocar nesse lugar e você não toca nesse. Vamos combinar assim. Isso faz com que as relações que prossigam a partir desse eclipse, dentro desse diálogo maduro, efetivo, a Libra é uma balança, é um objeto. Ela não está ligada muito só na parte afetiva, ela está ligada na parte pragmática da relação. Vamos fazer funcionar ou não vamos? Essas relações disparam. Essas relações disparam com a bênção do eclipse. Se eu calo, silencio, não me posiciono, não tento identificar tudo isso que eu tô falando e vou indo, sabendo que tem alguma coisa que não tá fechando essa balança, essas relações passam por desafios significativos, porque a ferida inflama, o desconforto é ativado e a sensação de incompatibilidade fica real. Exatamente porque a nível astrológico fica evidenciada a importância de levar consciência, dilatar, expressar e se posicionar por tudo isso que eu tô falando com vocês. Isso sim significa, nesse momento, investimento afetivo nas nossas vidas e investimento autoafetivo, que é eu sentir que eu tô numa relação que acolhe aquilo que importa pra mim. Certo, meus amores? Fora isso, bebam muita água, comam muitos alimentos naturais, atenção para os pensamentos, atenção para os hábitos, vamos mandar uma mensagem para o céu da vida que a gente quer ter. Os eclipses fazem aquele amém nas nossas vidas, é um adubo. Então vamos embora mandar o recado certo, se observar para poder agir com coerência, para a gente poder, enfim, seguir na linha da vida que a gente quer viver, certo? Para mais, mire a sua câmera para o QR Code que vai aparecer na sua câmera, porque aqui vai abrir o convite para você conhecer o programa online de astrologia, que é o programa de formação em astrologia com a minha mestra adorada, Cláudia Lisboa, que me formou, que formou tantos astrólogos. E é uma oportunidade de você conhecer a nossa escola, conhecer o que a gente faz aqui dentro, os cursos que a gente tem, as oportunidades que a gente tem, mas soberanamente conhecer esse caminho tão mágico que é o caminho de formação em astrologia, que dá essa autonomia absurda para você olhar para o céu e entender o que o céu está dizendo e fazer as suas escolhas e seguir o seu caminho de mãos dadas com o céu e quem sabe se tornar um astrólogo também, assim como eu fui formada, para você começar a dar essa oportunidade da sua vida de se desenvolver ainda mais perto da astrologia, espalhando a astrologia, contribuindo com o conhecimento astrológico para o mundo que a gente vive, que é tão importante para a ascensão da luz no nosso planeta. Certo, amores? Então mira sua câmera para cá, clica no link que você vai lá para nossa escola e vai conhecer melhor essa oportunidade de ouro. Bom eclipse para todo mundo, que o céu sempre nos abençoe e a gente se vê na próxima semana. Tchau!